Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer um resumo sobre os workloads. Por que eu resolvi fazer isso? Bom, existem vários workloads, são aulas relativamente longas, né? Ah, e a ideia aqui é simplesmente a gente recapitular como que eles funcionam, ter uma visão ali, né, de todo mundo junto, porque a gente sempre pegou e conversou separado, e cada um no seu quadrado. Então, aqui vai ser uma aula bem curtinha, simplesmente para a gente relembrar como que esses caras funcionam ali e ter uma visão ali de todo mundo junto, né, para que isso possa ajudar a vocês a absorverem melhor as informações que foram repassadas ali. Beleza? Bom, então, vamos lá. O primeiro que a gente tem que entender é o pod, né? A gente sabe que dentro dele que vai ficar executando o container ou mais de um container. A ideia do pod é simplesmente agrupar ali os containers e fazer o controle de recursos em relação a CPU, memória, rede, disco e todo mundo comunicando junto ali dentro desta mesma unidade. Beleza. Então, tudo que executa é pod, ele é efêmero, terminou de executar, ele vai morrer, e isso para nossa aplicação talvez não seja tão interessante. Aí a gente tem o recurso de deployment, onde que a gente tem as mesmas características do pod, porém aqui a gente já consegue trabalhar com a parte de gerenciamento das aplicações, no sentido de que a gente pode alterar sua versão, colocar um determinado número de réplicas, a gente pode voltar versões, que é a questão do roll-in, roll-out, e isso fica tudo salvo em um histórico para a gente ali acompanhar, né? E quando a gente faz o deployment ali, a gente pode garantir parte funciona, parte sobe, parte não sobe, e a gente avalia se a nossa aplicação está funcionando do jeito que a gente precisa ou não. E eu falei que a gente pode ter várias réplicas, e isso é por conta do réplica set. O réplica set, ele simplesmente vai pegar e replicar. Não importa o número de pods que você tenha, desde que você consiga ali, ele vai manter aquele número de pods funcionando indefinidamente. Se alguns morrem, ele vai pegar e subir. Se por algum momento subiu alguns a mais, ele vai pegar e descer. Então, ou seja, vai ter um número fixo de réplicas que ele vai ficar monitorando ali por você. Agora, a gente vai para o Daemon Set. O Daemon Set, você também consegue ter esse controle do número de réplicas, porém, esse controle é feito pelo número de nós que você tem dentro do seu cluster. Ou seja, se eu tenho 5, 20, 15 nós, eu vou ter 5, 20, 15 pods. E ele vai ter as mesmas características ali do pod, ele vai ficar funcionando o tempo inteiro e ele simplesmente morre se você perder aquele nó. Então, tarefas que você demandam ali, uma aplicação que fica associada a um nó, ele é perfeito para isso. Às vezes eu quero simplesmente executar uma tarefa. Então, para isso, ao invés de eu pegar, entrar dentro do pod, executar alguma coisa, alterar a imagem, instalar coisas lá dentro, eu crio a minha imagem e utilizo o workload de job, onde que ele vai pegar aquela imagem, vai subir um pod, vai executar e depois vai matar. Pronto, acabou. Só que, né, a gente viu que podemos ter alguns controles de paralelismo, algumas tentativas de execução caso ele tenha dado algum problema, né, mas o sentido dele é pegar, fazer uma vez só a execução e pronto, acabou. Se a gente precisa de mais execuções ali e essas execuções são baseadas em atributos temporais, hora, minuto, dia e assim por diante, nós temos o cron job. O cron job ele vai ser o job ali executando as mesmas características dele, porém a gente tem ali a dimensão do tempo, que é o cron, onde que a gente vai poder ali selecionar de quanto em quanto tempo, se a gente pode ter, como é que eu posso falar? Uma tolerância maior ou menor em relação ao número de jobs executando. Caso eu tenha algum job que tenha falhado, aí ele vai pegar e reexecutar. Aí eu posso esperar
que ele realmente termine a sua execução para chamar outras instâncias de execução, ou eu deixo executando e vou chamando as outras também. Porém, a gente tem que tomar cuidado com relação à dependência ali entre os nossos jobs que vão estar executando, mas, apesar disso, ele é um cara ali que vai funcionar com cron, só que executando um pod inteiro. Agora, um dos caras mais interessantes que a gente tem é o stateful set. O stateful set, ele vai funcionar como um deployment ali, com replica set dentro, executando o pod ali. Porém, ele vai ter ali informações como o nome, rede, discos e alguns outros metadados ali, de modo com que esse cara não perca o estado caso o pod venha a morrer, né? O deployment ali, o replica set, eles vão manter funcionando pelo número que você definiu ali, a quantidade de pods. Porém, se você perder um pod e ele subir de novo, ele vai começar do zero, como se nada tivesse acontecido, né? E aplicações que dependem do estado, armazenar dados ou metadados ali, como um banco de dados, por exemplo, isso não é interessante. Já no stateful set, ele vai armazenar essas informações que permitam você ter esse estado salvo ali na sua aplicação. Por exemplo, se você subir um disco, está armazenando os dados, quando você voltar, você vai voltar para aquele mesmo disco, para aquele mesmo nó, com aqueles mesmos dados, cabendo a sua aplicação ser tolerante a essa questão de você usar dados que já existem, ela retomar de onde parou e assim por diante. Porém, ele permite a gente ter aplicações tipo banco de dados, armazenamento de objetos, e com isso a gente consegue trabalhar com sistemas muito mais complexos do ponto de vista de desenvolvimento e lógica de negócio, além da parte da engenharia de dados. E todos esses caras são dependentes do hardware ali, onde a gente vai fazer o deployment deles, né? A CPU, suas características, tipos de disco, a quantidade, IOPS, quantidade de memória, o número de placa de redes e a velocidade da placa da rede, para você saber quantos pods você pode ter por nó, né? Então, assim, esses caras aqui nos oferecem esses tipos de execuções em cima de um hardware, e com isso a gente consegue ter uma flexibilidade em matéria de aplicação de um modo absurdo. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter bem mais para frente, né? Em outras aulas ainda tem muitos detalhes que a gente precisa repassar antes da gente começar a falar em aplicações mais pesadas ali. Mas não se preocupem, a gente vai ver isso com bastante calma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Curtam, compartilhem e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!